Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar lendo novamente o texto que trataremos hoje e, em seguida, oramos e damos continuidade à exposição do texto. Lucas 18, do verso 1 ao 8, diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças em mais uma manhã, que a tua misericórdia está conosco. O teu favor, Senhor, está presente e nós te pedimos em humildade, Senhor. Ajuda-nos pelo teu Espírito Santo a entendermos a tua palavra e a recebermos ela nessa manhã com alegria. Ó Deus, dá-nos discernimento e ajuda-nos nas nossas incontáveis fraquezas e dificuldades. Dá-nos graça. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nessa manhã, quero tratar do tema oração, dentro desse contexto da parábola do juiz iníquo, capítulo 18, que é um tema, de certa forma, muito caro para a igreja, para a fé nossa. Com certeza não vou conseguir tratar de a totalidade desse tema nessa manhã, nesse tempo. Então também coloquei algumas referências de alguns livros durante a exposição do texto, vou apresentar ali. Então, são livros muito bons e que falam bastante sobre oração, são prioritariamente sobre oração. Dou destaque para o livro de R.C. Sproul, Oração Muda as Coisas. É um livrinho bem pequeno e muito bom de ler. Quero começar com algumas considerações, exatamente trazendo algumas citações. Primeiro de Sproul. Ele diz assim no seu livro Oração Muda as Coisas: Toda a vida deve ser vivida sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus, na presença de Deus. Charles Adam Spurgeon também diz: oração não é algo que nos capacita para as maiores obras. Oração é a maior obra. R.C. Sproul ainda continua no seu livro: Os não cristãos não oram porque não acreditam em Deus e na oração. Os cristãos não oram porque não acreditam na oração. Alguém pode orar e ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida, mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. A oração particular é difícil de ser feita com um motivo errado ou falso. Alguém pode pregar por um motivo falso. Alguém pode se envolver em atividades cristãs por motivos falsos. Muitas das atividades do cristianismo podem ser feitas com base em motivos falsos. Contudo,
é altamente improvável que alguém tenha comunhão com Deus a partir de motivos impróprios. E ainda, também trouxe aqui Paul Miller, no seu livro O Poder de uma Vida de Oração. Ele diz assim: a oração é tanto um privilégio a oração, quando baixamos o ritmo para orar, somos imediatamente confrontados com o quão pouco espirituais nós somos e como é difícil concentrar-se em Deus. Não sabemos o quão maus nós somos até tentarmos ser bons. Nada expõe nosso egocentrismo e incapacidade como a oração. Na sociedade em geral e também na igreja, valorizamos o preparo intelectual, a competência e a riqueza. Como achamos que podemos viver sem Deus, orar é considerado algo bom, mas desnecessário. O dinheiro consegue o mesmo que a oração, só que de modo mais rápido e em menos tempo. A confiança que temos em nós mesmos e em nossas habilidades nos torna essencialmente independentes de Deus. O resultado disso é que exortar as pessoas a orar é algo que não surte muito efeito. E por fim, ainda, o pregador do século XVII, Thomas Brooks, diz assim: o quão santos, felizes, celestiais e humildes poderiam ter sido muitos homens se apenas dispensassem meia hora no quarto em oração. No texto do capítulo 18, nós estamos no Evangelho de Lucas. Lucas tem uma peculiaridade. O Evangelho de Lucas é o que mais enfatiza a vida de oração de Jesus. Todos os evangelhos registram o batismo de Jesus, mas Lucas enfatiza que o Espírito Santo veio sobre ele enquanto ele orava. Todos os evangelhos registram que Jesus escolheu 12 discípulos para serem apóstolos, mas somente Lucas enfatiza que isso aconteceu depois de ele ter passado uma noite toda em oração. Todos os evangelhos registram a transfiguração de Jesus, mas Lucas enfatiza que foi enquanto ele estava orando. Essa vida de oração fez com que ele recebesse um pedido especial dos seus discípulos, que disseram: ensina-nos a orar. E então nós temos a oração do Pai Nosso. E em Lucas 18, ele, mais uma vez, vai ensinar mais a nós sobre oração. Vamos aprender um pouco mais com Cristo nesse capítulo. No contexto que antecede o capítulo 18, Jesus está falando aos seus ouvintes acerca da vinda do reino de Deus, fim dos tempos. O capítulo 18 é aberto de imediato com o resumo do que deve ser entendido na parábola do que se intitula Parábola do Juiz Iníquo. Geralmente uma parábola não começa assim. Ela não diz a que veio. Nós temos que meditar nela. Ou Jesus depois vai descortinar essa revelação, dar-nos essa revelação. Mas essa parábola ela já tem o início dela definindo qual o propósito dela. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desfalecer. Quando os que oram não veem sinal de resposta pela qual anseiam, é fácil para eles ficarem desencorajados. E é bem simples ficarmos desencorajados quando não vemos resposta alguma, ou um silêncio das nossas orações. Mas devem continuar orando e nunca esmorecer. Mas o ponto aqui é que não é a resposta que deve nos mover à oração, é o dever em amor. Eu devo
orar. É uma ordem expressa de Jesus. Por isso a resposta é, em certo sentido, ou a resposta das nossas orações ao nosso pedido, em certo sentido, é irrelevante para a perseverança do ato de orar. Isso fica claro quando vamos à oração do Pai Nosso, onde Jesus ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele já está calibrando a nossa expectativa quanto ao receber ou não o que pedimos ou uma resposta. Como exemplo, temos Jesus no Getsêmani orando. Jesus se angustia ao contemplar o tamanho da dor daquilo que iria passar, a ponto de ele pedir ao Pai para passar esse cálice, para que ele não bebesse esse cálice. Mas a sua vontade não está acima da vontade do Pai. Houve angústia extrema dentro dele. Ele suplica ao Pai em Lucas 22, 44, sabendo que essa súplica foi, sabemos nós, que essa súplica foi em suor de sangue, que um anjo teve que vir consolá-lo, confortá-lo. Tentando nós imaginar o terror do que Cristo estava contemplando naquele lugar, no Getsêmani, na oração, o que viria a acontecer, para que ele peça a Deus que não tomasse aquele cálice. Mas pensemos ainda quão maior é a visão da vontade soberana de Deus que Cristo tinha, para que ela fosse cumprida e satisfeita. O amor de Jesus pelo Pai, para cumprir a sua vontade acima de tudo. Em Mateus 26, 39 a 44, tem alguns destaques ali, eu não vou ler todo o texto, mas os destaques. Verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, verso 42, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E ainda no verso 44, diz: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. A vontade do Pai, ali nós vemos, foi diretamente contrária. Embora houvesse uma petição para que, se possível, passasse aquele cálice, Deus não passa esse cálice. Há uma contrariedade. Cristo pede e ele não é atendido naquela solicitação. Mas nem por isso ele vai deixar de orar ao Pai. Não é na cruz, ele ainda intercede pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele continua. Não é a resposta que vai definir que Cristo vai orar ou não, ou que nós vamos orar ou não. Ainda em Mateus 16, 24, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, o que é esse após mim? É unir-se a mim. Se alguém quer unir-se a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a sua vontade e siga-me por esse caminho. Se a condição para você e eu perseverarmos em oração é receber uma resposta ou receber o que pedimos, nós não entendemos ainda o que é oração. É claro que esperamos com anseio pela resposta do Pai. E esperamos com fé que Ele quer nos dar o que pedimos, porque Ele é bom. Mas orar sempre, nunca desfalecer, não é condicional. É um dever. Mas nós vamos a esse dever como Jesus foi.
em amor, amando o Pai e, consequentemente, a sua vontade, se alegrando que sua vontade é feita e confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. John Piper traz algumas questões. A oração é providenciada por Deus para que nós sejamos participantes com Ele em sua obra triunfante. Ele diz: não há incertezas acerca do triunfo de Deus. Contudo, na providência de Deus, esse triunfo depende da oração humana. Isso quer dizer que a oração não é apenas um dever do homem, mas também um dom de Deus. Jesus despertará em seu povo o espírito da oração, que suplica que tudo seja feito para cumprir os propósitos de Deus no mundo. Para tentar deixar mais claro essa questão, John Piper também dá uma ilustração, traz uma ilustração, para tentarmos entender um pouquinho melhor. Ele diz: se você quer construir uma casa de madeira, você não diz ou pensa, por que esse prego não está pregado na madeira? Você vai lá e pega um martelo e prega esse prego na madeira. Ele diz: Deus ordena que o prego entre através da batida do martelo. Deus ordena que as coisas aconteçam através da oração. Em Mateus 24:14, Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Existe alguma dúvida que o fim virá? Não. Não há dúvidas que o fim virá. Não há dúvidas que o reino de Deus virá e se estabelecerá. Mas, mesmo assim, Ele nos manda orar, na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Para o triunfo daquilo que Deus decreta, a oração é um veículo para que aconteça. Apocalipse 5:8 diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E o que é feito com essas orações? Capítulo 8, verso 4 a 6. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Para que então aconteça esse fim, os anjos toquem a trombeta e tudo siga as orações dos santos estão lá, sendo reunidas, para que aqueles que são bem-aventurados, aqueles que buscam a justiça, porque serão satisfeitos na sua busca, porque essas orações se acumulam e elas são o gatilho, elas são o meio pela qual ele triunfará e fará os seus decretos acontecerem. R.C. Sproul diz, ainda no seu mesmo livro: tudo o que Deus faz é primeiramente para a sua glória, e em segundo lugar, para nosso benefício. Oramos porque Deus nos ordena orar, porque a oração o glorifica e porque ela nos beneficia. Amém? Esse dever que já está expresso no começo do capítulo 18. Dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nos versos 2 a 5, é tratada a parábola em si, que diz: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim
venha molestar-me. Aqui nós temos, para ilustrar, demonstra uma viúva, uma mulher desamparada do seu marido, que lhe dava o sustento, uma mulher que não tinha mais ninguém a quem recorrer, não tinha recursos, não tinha um protetor para que intervisse junto ao juiz iníquo, uma pessoa com necessidade de justiça na sua causa, que tem um adversário, uma luta, uma disputa que movimenta a sua vontade para ser incessante no seu pedido. Ela não tenta se vingar dos seus inimigos, ela apenas usa o que tem, sua condição de parar à porta daquele juiz e clamar incessantemente. De outro lado, temos um juiz iníquo. Iniquidade é o pecar, é o transgredir a vontade de Deus. E ele era iníquo, era uma condição dele constante, que não dava mínima para Deus ou para qualquer homem. Faz o que lhe parece certo, não tem nenhum limite para fazer o que bem entende. E não quis fazer justiça em um primeiro momento, por causa dessa sua soberba. Mas, depois, por ser muito atormentado, ele resolve fazer justiça. Resolve atender o pedido dessa mulher. Por egoísmo, ele não quer mais ser molestado, ele não quer mais ser importunado. Então, aqui podemos trazer Provérbios 8:34, que ilustra bem, ou tem o mesmo prisma do que está acontecendo aqui. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Bem-aventurado, é feliz aquele homem que está velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Então, ele pega esta parábola e desenvolve logo abaixo nos versos 6 e 8. Ele vai dizer assim: então disse o Senhor, Jesus falando, considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui, Jesus não está comparando o juiz com Deus. Não há comparação. Não é possível que isso seja feito. Ele está comparando a situação. Parafraseando um pouco, se esse homem, que é totalmente pecador, perverso, atendeu ao pedido de quem a ele suplica incessantemente, quanto mais eu, quanto mais Deus, que é bom, que é santo, que é glorioso e supremo Deus, misericordioso, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus fará justiça aos seus, muito mais e melhor, e com o propósito de que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele vai parecer demorado, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Como dizem, há um ditado, uma frase, Deus vê o filme inteiro, nós só vemos a fotografia. Quando a dor entra no nosso coração, quando a tristeza bate a nossa alma, quando os dias, as coisas, as pessoas, a própria respiração parece que vai nos matar, parece que vai nos destruir, Ele não está longe, Ele está perto. Ele pede e torna um dever para o cristão orar, e suplicar, e clamar, e agradecer. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Algo muito bom para decorarmos.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade e deve ser. Antes de nos angustiarmos ou em vendo que a angústia quer tomar conta do nosso coração, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Através da oração, da súplica, com atitude de agradecimento. E essa paz que nós não sabemos como ela entra no nosso coração, a paz que não a dou como o mundo dá, a minha paz vos dou. Essa paz entra no nosso coração e ficará lá. Um verso antes, eu não coloquei aqui, mas no verso 5, final do verso 5, antes de entrar no 6 de Filipenses, ele termina, perto está o Senhor. E aí vem, não vos angustieis, né? Não andeis ansiosos com coisa nenhuma. Perto está o Senhor. Coloque tudo diante de Deus e talvez a situação não mude no dia seguinte, mas o seu coração estará com uma paz que não há precedentes para enfrentar tudo com confiança e fé. Aqui também, nesses mesmos versículos, nós temos algo que nos direciona, como Jesus vem tratando, dando a direção de como ou por que orar, como esse dever e dando-nos um exemplo. Ele diz a frequência também. Os seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite. Aqui não há nenhuma figura de linguagem. Assim como não há figura no Salmo 1, que diz que bem-aventurados que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. O fato é que nesses dias de tanto barulho e correria, estamos atribulados e ansiosos pelo que comer, pelo que beber, o que vestir. Temos buscado, talvez, no meio desse barulho e essa correria, tão pouco o reino de Deus e a sua justiça. Quando vamos escolher um emprego ou colocamos mais um compromisso na nossa agenda, nós não consideramos o nosso tempo de oração. Talvez tenhamos que ser despertados para a grandeza, a magnificência e o poder e o porquê Deus nos dá a oração. Talvez esse despertar seja necessário. Tim Keller, no seu livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus, diz assim: não consigo pensar em nada excelente que também seja fácil. Portanto, a oração deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Todavia, admitir que orar é muito difícil pode ser encorajador. Se você trava uma grande luta com isso, saiba que não está sozinho. Espera-se que todos os cristãos tenham uma vida de oração regular, fiel, dedicada e fervorosa. No livro de Atos, a oração é um dos principais sinais de que o Espírito entrou no coração de alguém pela fé em Cristo. O Espírito nos dá confiança e o desejo de orar a Deus e capacita-nos a orar mesmo quando não sabemos o que dizer. Os cristãos aprendem que a oração deve dominar seus dias inteiros e sua vida toda. Eles devem orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Em Romanos capítulo 8, versos 26 a 27, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sempre em vista da vontade de Deus. Assim como Cristo, a vontade de Deus é que prevalece. Assim deve prevalecer na nossa oração, assim na oração do Pai Nosso que foi ensinada, conforme a vontade de Deus. Quando buscamos a Deus, buscamos como aqueles que necessitam do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia, sua bondade, seu perdão. Vamos à oração? Sim, porque é um dever, sabendo que não somos mais nossos, mas dele. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se eu não vejo a cruz, meus pecados, incapacidade, dependência, eu não oro. Se eu não oro, eu não preciso de Deus. Dessa forma, nossa busca deve ser em reverência e humildade e humilhação. E nós vamos falhar, irmãos. Nós vamos falhar. É um dever. A vontade da lei, a vontade de Deus, a sua lei, seus estatutos, sua vontade para nós hoje é que façamos dessa forma, mas nós vamos falhar. E quando nós falharmos, a cruz vai estar diante de nós, para nós alcançarmos a misericórdia do Senhor, ainda nas nossas fraquezas e incapacidades. Atos capítulo 17, de 24 a 28, Paulo nos diz que Ele é o ar que nós respiramos, por Ele nós andamos e permanecemos. A palavra de Deus diz assim em Atos: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscássemos ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém? E logo em seguida nós temos o verso 8, que diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não está sugerindo aqui que não haverá ou não haverão crentes cristãos na terra quando Jesus voltar. Está dizendo que a característica dos habitantes da terra na ocasião da vinda de Cristo não será de fé. Quando enxergamos que a oração ficou escassa, consequentemente, a fé estará escassa. Qual é a condição em que o nosso coração deve se achegar à oração? Com fé. Jesus diz que a oração e a fé são inseparáveis. Para irmos à oração é necessária a fé. E o que é fé segundo a Bíblia? Hebreus capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. É certeza do que eu espero,
porque virá. É convicção de coisas que são um fato, não um talvez. Não uma dúvida. É certeza e convicção. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E ainda, Hebreus capítulo 10, 38 a 39, vai dizer: todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esses somos nós. A fé e a oração, elas estão juntas. Talvez o que estamos pedindo não venha. Deus sabe. Mas talvez para que o que pedimos chegue para aquilo que Deus decretou que esteja determinado, só esteja faltando que eu e você oremos. Tenhamos fé e oremos. Usemos o martelo, como diz John Piper. Talvez esteja faltando apenas a oração. Tim Keller, no seu livro, ele traz uma história verídica de uma moça chamada Anícia Faltônia Proba. Ela viveu no tempo de Agostinho, foi uma nobre romana que professava a fé cristã. E existem 2 cartas de Agostinho endereçadas a ela, e a primeira é o único material escrito por ele, totalmente dedicado ao tema da oração. E Anícia escreveu a Agostinho porque ela temia que não estivesse orando como devia. E Agostinho respondeu a ela em um ensaio breve e prático, que diz: o primeiro princípio de Agostinho é que, antes de saber por que assunto orar e como fazê-lo, você deve se tornar um tipo peculiar de pessoa. Precisa se considerar desolado neste mundo. Por maior que seja a prosperidade que lhe caiba, as escamas devem ter caído dos seus olhos e você deve enxergar com clareza que, por mais excelente que se tornem as circunstâncias terrenas, elas jamais poderão lhe trazer a paz duradoura, a felicidade e a consolação encontradas em Cristo. A menos que tenha essa visão clara, suas orações podem ser equivocadas. A visão, ou se considerar desolado neste mundo, é essa percepção da cruz, de necessidade, de humilhação, de preciso do meu Deus, preciso dele para viver, para andar, como diz Paulo, por ele existimos e nos movemos. Essa percepção, ela deve estar conosco na oração, indiferente da situação. E aqui ele fala da melhor situação que teríamos na vida, ou podemos ter, seja a felicidade que tivermos, seja a paz mais aparente que tenhamos, jamais nós podemos esquecer o que somos e de quem necessitamos. Aqui, de novo, aplicando a oração, está um dos principais temas da teologia de Agostinho. Precisamos aprender que os nossos afetos, os afetos do nosso coração estão desordenados, ou seja, fora de ordem. O que deveríamos amar em terceiro ou quarto lugar, ocupa o primeiro lugar em nossos corações. Deus, a quem deveríamos amar acima de tudo, é alguém que talvez conheçamos, mas cujo favor e presença não são, da perspectiva da nossa existência, tão importantes para nós quanto a prosperidade, o sucesso,
o status, o amor, o prazer. Se não reconhecemos pelo menos essa desordem do coração e não percebemos o quanto ela nos distorce a vida, nossas orações serão parte do problema e não aquilo que nos tratará ou nos trará solução. Vamos lembrar que se não oramos, ou se não vemos a cruz, nós não oramos. Se não oramos, não precisamos de Deus. Jesus ensinou seus discípulos a orar, curou pessoas com orações, denunciou a corrupção da adoração no templo, o qual, segundo ele, deveria ser uma casa de oração, e insistiu em que alguns demônios se poderiam ser expulsos por meio da oração. Ele orava de forma frequente e regular, com clamor e lágrimas, às vezes a noite inteira. Enquanto orava, o Espírito descia sobre ele e o ungia, e quando orava, foi transfigurado com a glória divina. Ele enfrentou a sua maior crise com oração. Nós o ouvimos orando pelos discípulos e pela igreja na noite antes de morrer, e depois rogando a Deus em agonia no jardim do Getsêmani. Por fim, morreu orando. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Dele devemos aprender. Nele temos todo o ensinamento na sua caminhada, nos seus dias, na descrição do seu coração, para que sejamos humildes e mansos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele fala a todos que são os felizes, todos aqueles que buscam ao Senhor com humildade, sabendo que suas vidas, seu respirar depende dele. Que os seus dias não existem se ele não os fizer. Todos eles estão escritos no livro da vida. Nada passa ao entendimento e aos decretos do Senhor na nossa vida. O que aprendemos em Lucas 18, hoje, do verso 1 a 8? Ore, pois é um dever de todo cristão. Ore sempre e não esmoreça. Ore para a glória de Deus. Ore, pois é uma demonstração de dependência e necessidade de Deus. Ore para seu benefício. Ore de dia e de noite. Ore com fé, como aqueles que conhecem a Deus e que Ele é recompensador ou galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra veio a nós nessa manhã. Ó Senhor, não a deixe escapar, não a deixe ser esquecida, não a deixe, Senhor, que os nossos corações possam, ó Deus, meditar nela, levá-la para os nossos dias, levá-la, Senhor, não a deixe escapar. Pelo Teu Espírito Santo, conduz-nos, Senhor, à oração. Conduz-nos, faz-nos ansiar e desejar cada dia mais irmos à oração. Fecharmos a nossa porta e orarmos ao Deus que nos vê em secreto. E o Deus que nos vê em secreto nos recompensará. Orarmos ao Senhor que nos dá vida, que nos dá o ar que nós respiramos, que por Ele, por Ti, ó Senhor, nos movemos e existimos. Ó Deus, conduz-nos na oração. Conduz-nos. Que nós venhamos a romper as fraquezas, Senhor, pela força do Teu Espírito, as nossas extremas fraquezas, que o pecado, ó Deus, imputou, colocou em nós, e cada dia, Senhor, mostramos essas fraquezas, Senhor, nas nossas incapacidades. Ajuda-nos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, assim nós oramos, suplicando e Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.